E também acho que o fato de estar aqui, também não quero impor minha visão para ninguém, não. Eu acho que as pessoas têm direito de concordar ou não. Essa aqui é uma visão, não dá para ter todas as visões. Ninguém tem o monopólio da visão sobre o assunto. Você traz à tona várias experiências na Amazônia, de perspectivas, de segmentos mais diferentes. Você apresenta também todo um problema, que a questão ambiental é muito mais complexa do que nós possamos pensar. Você traz essa discussão para o centro de tudo, sem fechar nesta ou naquela experiência vivida lá, com exceção, e aí sim, eu acho que foi uma parte bem interessante do seu documentário, o contato mais assim da natureza com os indígenas. E uma fala sua que eu me lembro, dessa questão de que na natureza tudo é pessoa, tudo é gente. Tudo é gente. Isso é uma coisa que não é assim, para nós seria quase que um absurdo, digamos assim. Um sacrilégio. Exatamente. Aí se você quiser falar um pouco disso, porque isso me tocou de uma tal forma, porque assim, a sociedade que a gente vive, e especialmente o próprio mundo acadêmico, ele é muito racionalista, uma razão que muitas vezes vai para além do viés científico e tecnológico para ir parar nas margens do cientificismo e do tecnicismo, virando uma razão instrumental, onde as coisas se transformam meramente, tudo é vendável. Tudo tem um valor. Tudo tem um valor, de preferência um valor monetário. E essa visão assim quebra com isso. Quebra com isso, e é uma visão, a meu ver, assim, pelo menos o que eu senti, é uma visão mítica e que vivifica algo que o racionalismo praticamente deixou de lado, em nome, às vezes, até da ciência, que é essa questão muito forte, presente nos mitos, das angústias da existência, do nosso relacionamento com o outro, com o diferente, do próprio respeito, da solidariedade em termos do que é vital para todos. Eu acho que dá para falar muita coisa sobre isso, Mas eu acho interessante que, de uma certa forma, a gente perdeu um pouco a conexão com o nosso passado mítico, porque essa queda, eu acho que é um pouco uma queda, nesse materialismo exacerbado que a gente está vivendo, esse colocar o tecnicismo no altar, é tirar o homem do centro, é tirar os valores que são humanos do centro do nosso mundo, da nossa preocupação, olhar para o mundo de um jeito muito pobre, muito que valoriza demais só o que é aparente, o que tem valor, algum valor, o que pode ter algum valor, o que pode ser apropriável também, o que a gente pode se apropriar e fazer algum uso daquilo, Tudo é muito finalista, tudo tem que ter algum objetivo final. E aí você se depara com uma cultura como algumas das culturas indígenas que ainda tem um grau de afastamento do nosso convívio suficiente para manter a sua própria peculiaridade, e você vê que eles ainda têm esse canal de comunicação com esse mundo interno do homem muito desenvolvido. E a gente também não prega isso no filme, que a gente tem que voltar ao tempo dos índios, que viver com a natureza é muito bom, etc. Porque eu acho que o mundo é outro, a gente tem que ser realista e viver no mundo que a gente vive. Mas é encontrar, no exemplo deles, alguns valores que parece que estão perdidos para a gente. Os mitos cumpriam essa função para uma outra humanidade, que é
um jeito de você se comunicar consigo próprio, com o seu mundo interior, que é muito vasto, muito rico e muito pouco explorado por nós. Então, quando a gente perde essa conexão com o nosso mundo mágico, mitológico, o que sobra, né? Sobra só as aparências, né? Sobra só o mundo sensível, sobra só o que a filosofia, onde ela pode nos levar, que é o beco sem saída, é da onde não tem escapatória, morreu, acabou. E aí o que acontece? Não sei também. Então, mas é um pouco desesperador, né? Então quando você... E aí talvez a psicanálise, Freud, Jung principalmente, tenham sido responsáveis por trazer, acho que dentro da ciência, que a gente conhece como ciência, uma resposta que as pessoas aceitem no primeiro momento, porque é difícil falar de mitos, né? As pessoas hoje têm uma visão muito mais cética, muito mais objetiva da vida, é difícil elas se relacionarem do jeito que a gente vive hoje com coisas que parecem tão distantes como mitos. Então eles talvez tenham trazido uma forma de resgatar, de reconstruir essa ponte. Tanto é que a afluência a consultórios de terapia é justamente uma forma que serve para muita gente como um remédio, como uma maneira de se curar de problemas que a nossa medicina tradicional não consegue curar. Não é porque muitas vezes não é um mal do corpo, né? É um mal da alma. Você vai aonde curar isso? Não vai a lugar nenhum. Porque nenhum médico, talvez a alma, para a medicina, não sei se elas conseguiram provar que a alma existe. Então o que você faz? Não faz. Talvez tenha que ir num terapeuta e aí tentar encontrar uma reconexão consigo mesmo. Então eu acho que o papel dos mitos, da mitologia no mundo atual não foi medido ainda satisfatoriamente e a gente não sabe o que a gente perdeu. Daí então a gente vai voltar à mitologia grega? Não, a gente vai ficar... o mundo muda, o ser humano muda, os mitos também evoluem, mudam. Quais são os mitos do homem moderno? Teria que estudar para saber o que povoa o nosso imaginário, quais seriam os nossos modelos hoje, né? Aquilo que dá vida para a nossa parte interior. Eu acho que é isso que o ser humano, é a nossa missão hoje, é reconstruir essa ponte. Sabe o que me assusta, Eduardo, quando eu vejo programas assim, mito ou verdade, né? Ou algo desse tipo. Mito ou verdade? Onde, por mais que a palavra mito, que vem da questão da narrativa, do logos, do discurso, que traz toda uma experiência cultural de vidas, né? Portanto, passadas, presentes, né? E avante, eu diria que fazer uma polissemia, onde não cabe, muitas vezes, no sentido de até o viés, vamos dizer, do que chamam de mito como mentira, teria um lugar, seria uma forma bastante ardilosa de, digamos assim, entre aspas, puxar o tapete de uma coisa tão rica que é a própria presença da mitologia enquanto parâmetros, né? Enquanto valores que estão faltando para nós. Nós estamos entrando assim numa dinâmica enlouquecedora, como nos lembra o Chaplin, em tempos modernos, onde é isso aí, nós estamos sendo engolidos pelas engrenagens que nós mesmos construímos e pela nossa desarticulação e afastamento das nossas raízes naturais. Então, e uma coisa que eu escuto falar muito nos dias de hoje, inteligência artificial e outras coisas mais, né, o pós-humano, enfim, uma série de outras coisas, isso também me leva muitas vezes a pensar e repensar, afinal de contas, né, poderia lançar aí até um viés kantiano da coisa, que é assim, né, que tipo de humano queremos? Sim. Né? Quem é esse humano que está sendo, entre aspas, formado? Ou será que ele estaria sendo formatado? Né? Então, essa questão é preocupante porque
Eu lembro de um outro momento, quando eu estive presente na outra exibição, desse documentário da Amazônia Desconhecida, eu lembro daquele filósofo alemão Hans Jonas, que trata de uma ética voltada para o seguinte: o que é que nós estamos fazendo com relação às gerações futuras? Mais ou menos assim, o que é que vai sobrar? Então, e aí, esse documentário seu, no qual você trabalhou muito tempo pesquisando, essas idas e vindas no Brasil e fora, né? Essa questão, quando eu levantei isso sobre ver tudo na natureza como gente, não é uma questão, primeiro, tão simplória assim. É inocente no sentido de estar longe das certas garras, eu diria, de um antropocentrismo, eu diria até meio neurótico e psicótico, né? Porque isso mostra uma direção que nós podemos tomar, enquanto uma outra coisa, por mais estranho que eu ache esse verbo, que na verdade virou um substantivo, que é o termo humanização. Eu sempre brinco com os meus colegas, né, estudantes, professores, o seguinte: do mesmo modo que é muito estranho dizer vamos animalizar os animais, me soa um pouco estranho dizer vamos humanizar os humanos. E eu acho que esse documentário, não só esse, outros, qual você puder comentar, né, se bem que sabemos que o tempo é curto e o foco é este, né, ele apresenta as perspectivas de quem mata isso e apresenta as perspectivas de quem, né, sustenta ainda, digamos, uma luz no fim do túnel. Eu acho que serve isso tudo. Acho que a gente tem que encontrar os valores que estão faltando na nossa sociedade, onde quer que eles estejam. Eles podem estar na política, talvez não atualmente, mas será que em comunidades indígenas ancestrais, talvez, eu não sei, alternativas, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. Eu gosto de pensar que nós todos temos que trabalhar para ser livres pensadores. É muito mais do que você ser um filósofo, por exemplo. Porque o livre pensador, teoricamente, é para você tentar encontrar a liberdade de poder pensar, repensar, mudar de opinião, encontrar uma resposta que te seja satisfatória, até que você encontre outra que substitui. Nada que é relativo e nada é conclusivo. E concluir é uma grande besteira, é um grande erro que a gente nunca fez. Então, eu acho que um dos exemplos do filme que eu gostaria que fosse talvez seja pelo qual ele vai ser mais lembrado, é porque ele não diz que ele é a favor desse lado ou desse outro lado. Ele não diz que a gente tem que desenvolver a Amazônia, porque isso vai fazer do Brasil um país de primeiro mundo, e a gente também não diz que a gente tem que defender a Amazônia até com os dentes e cercar aquilo lá, porque o importante é preservar a floresta, a verde. E a gente não afirma nenhuma das duas coisas, porque a gente realmente não acredita em nenhuma, acredita também que uma única visão resolva. Porque os problemas humanos, que são os problemas mundiais, são os mais complexos que existem. Não dá pra gente ser reducionista a esse ponto de dizer que não, tá aqui a resposta. Achei uma resposta e é com isso que a gente vai resolver todos os nossos problemas. Eu acho isso não só uma pobreza intelectual, mas eu acho isso também um pouco pretensioso e um pouco até naíve, assim, né? Um pouco ingênuo você achar que vai encontrar uma resposta. Muitas vezes a pessoa acha que encontrou a resposta e nunca nem foi até a Amazônia. Ela sabe do que está falando, né? A maior parte dos brasileiros não conhece a Amazônia. A Amazônia é a maior parte do território nacional, mais de quase 60%, ou um pouquinho mais de 60%. E quantas pessoas conhecem a Amazônia? Quantas pessoas estiveram em Belém, ou em Manaus, ou na Ilha do Marajó, ou em Roraima? Quantas pessoas? Quase pouquíssimos brasileiros.
não é uma viagem turística, não é uma viagem que as pessoas vão lá e fazem essa viagem turística. Então você vai lá trabalho, você vai lá por algum motivo, mas difícil ser um motivo, eu vou lá porque eu quero conhecer e vou fazer turismo. O estrangeiro vem muito, o brasileiro prefere talvez ir para Disneylândia, né? Tem mais. Porque lá tem um link. Tem mais apelo, lá tem. Então, acho que um dos atributos, talvez o que eu considero o valor principal do nosso filme é que é um filme que ele não toma uma posição clara e faz isso deliberadamente. A gente não toma uma posição, não é porque alguém aqui é em cima do muro, muito pelo contrário. É porque eu acho que a gente está um pouco cansado de viver nessa polaridade tão intensa. O Brasil hoje está dividido em polos muito polos e opostos e que ficam te jogando de um lado para o outro se você não tomar cuidado. E a gente tem que olhar para frente. Que devoram tudo que está no meio. Tudo, porque quando você toma um partido, né, é quase como quando você adota uma religião, que as outras são de bom. Por que você tem que dizer que você é budista, cristão, católico ou muçulmano? Por que se todas elas têm coisas válidas e úteis para você aprender, né? Mesmo que você não siga, tem coisas relevantes lá escritas. Por que eu preciso ser de uma e aí renegar as outras? Todas elas te levam, teoricamente, se você andar direitinho no caminho, vão te levar para o mesmo lugar. Então é isso que eu pergunto, por que eu preciso ser desenvolvimentista ou ambientalista? Por que eu preciso defender que a Amazônia seja derrubada para a gente crescer, ou defendo que a Amazônia seja preservada para a gente ter uma riqueza em pé? Eu não preciso defender nenhuma dessas. Eu preciso entender o que tem de melhor nas duas propostas e como elas casam. Porque o problema da Amazônia vai ser resolvido com a junção dessas visões e não com a exclusão de uma delas. Essa é a maneira como eu vejo. Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa dicotomia e encontrar uma unidade ali, né? A gente está muito na tese de síntese. Está demorando. Está demorando muito essa síntese. Essa é a visão. Então eu acho que a gente às vezes é acusado um pouco de não tomar partidos, e eu acho que é normal num mundo que a gente vive que é totalmente polarizado. É difícil você apresentar uma visão que é a negação de uma visão. É difícil as pessoas entenderem que você quer dizer alguma coisa quando você não toma um partido. Você está realmente ali, você está fazendo uma afirmação. Posso fazer uma pergunta? Pode ser, acho que até clichê, né? Desculpa, né? Qual a diferença da Amazônia conhecida para a Amazônia desconhecida? A Amazônia que é conhecida. Se a gente for a Manaus, se uma pessoa que nunca foi a Manaus pôr os pés em Manaus, ele não vai acreditar que ele está chegando em Manaus. Porque Manaus não se parece em nada com aquilo que a gente imagina que seja Manaus. Manaus é São Paulo. Manaus, se você está lá dentro de Manaus, para você ver um pedacinho de mata, você tem que andar 1 hora de carro. Manaus é uma cidade que fica à beira do maior rio do mundo e falta água. E que tem 4 ou 6% de rede de esgoto. Ou seja, tudo que é feito lá vai para Manaus, uma cidade de contrastes. A gente acha que vai descer no aeroporto de Manaus e vai sair na selva, deve ter uma tribo ali perto, né? Deve ter alguma coisa assim, talvez não sei se tem carro lá, né? O estrangeiro pensa muito assim, mas brasileiro não está muito longe de pensar isso não. Então, infelizmente. Então eu acho que a Amazônia é desconhecida de todo lado. A gente acha que a Amazônia é uma floresta intocada e ela nunca foi. Tem gente que habita a Amazônia há pelo menos 10, 15, e acho que até mais, a teologia está estudando isso agora, 15 mil anos, e que essas pessoas faziam manipulação, esses povos faziam manipulação genética das plantas, domesticaram plantas selvagens, como o amendoim, como o abacate, como a banana, como a mandioca, né? Então é um conhecimento muito avançado que eles tinham e que espalharam na Amazônia inteira, e que a gente nem sabe que existe, né? Tinha muito, hoje se sabe que existiam muito mais pessoas vivendo na calha do rio Amazonas em 1500 do que a gente aprendeu na escola. Quando eu aprendi na escola, né? Tinha 1 milhão, 5 milhões de pessoas vivendo no Brasil pré-europeu, no Brasil inteiro. Hoje se imagina, nos estudos mais recentes, que 5 milhões só na calha do rio era muito habitado. Densamente habitado. O genocídio foi bem maior. Foi bem maior.
Por que hoje em dia você passa lá e cadê essas tribos? Elas fugiram para lugares da Amazônia que não é alguém vai morar no fundo da mata, se é mais fácil morar na beira do rio. Porque na beira do rio estava mais perigoso. Né? Na beira do rio alguém podia te passar de barco e te matar com uma espingarda. Então a ciência está descobrindo coisas também que nem passaram pela nossa cabeça. O Brasil é o único país do mundo que tem que ter um órgão, uma instituição, um órgão federal, o FUNAI, por exemplo, que tem que lidar com índios, com pessoas de etnias que a gente chama de indígenas, né? Não gosto muito de falar de índios, que vivem há 500 anos em contato com o homem branco, que vivem uma das maiores aglomerações de povos indígenas, fica dentro de Manaus, num bairro, para você ter uma ideia. Então você tem que lidar com pessoas que estão vivendo com o homem branco há 500 anos e ao mesmo tempo tem que ter políticas para lidar com outros povos que nunca viram. No século XXI isso é um pouco bizarro. Você fala, puxa, ainda existem grupos humanos que não vivem, não têm contato com uma civilização que a gente chama de civilização ocidental, moderna, civilização e barbárie, a civilização do oeste europeu que se propagou para o resto do mundo. Eles não têm contato com isso, eles não têm contato. É o que a gente sempre fala. Por que uma pessoa que mora em Manaus tem que pagar mais caro quando toma leite, quando toma um iogurte, come um produto industrializado? Porque lá não pode ter uma vaca para dar leite, porque é pecado. Lá tem 20 e tantos milhões de pessoas vivendo na região amazônica. Em cidades, mais de 1000 cidades, algumas com mais de 2 milhões de habitantes. Quer dizer, você chamar de povos da floresta, povos da floresta, quem são os povos da floresta? Se todo mundo lá mora em vilas ou cidades. Os povos da floresta são os índios que ainda vivem em reservas. E a maior parte deles tem contato com a civilização, tem escritório nas cidades, né? Tem maneiras de arrecadar, vende os seus produtos na cidade, quer dizer, tem contato. Então, a gente tem uma visão meio idílica, meio fantasiosa do que é a Amazônia, do que é os povos da floresta, do que é a natureza, quase aquela visão do cara que gosta de abraçar árvore, assim, né, que acha que tá... E a gente tem que ser um pouco mais, nós estamos no século XXI, né, a gente tem que olhar essas questões de um jeito diferente, ultrapassar essa discussão, porque ao mesmo tempo que a pessoa, tem muita gente morando lá, e essas pessoas têm os mesmos sonhos que a gente, quer ter um carro, quer ir para a escola, quer que seus filhos estudem, tenham um futuro, eles têm esse direito. Ao mesmo tempo eles estão no meio de um patrimônio da humanidade. Como faz para conciliar isso? Como faz para conciliar a vida de 20 e tantos milhões de pessoas com um dos bens mais preciosos que a gente tem hoje ainda em pé, restando ali? Como a gente concilia isso? Então, privilegiando um lado em detrimento do outro, ou vice-versa? Não, porque a gente já fez isso e não está dando certo. Se a gente não der trabalho para as pessoas que estão lá, elas vão destruir a floresta, que é mais barato. Ele vai passar uma motosserra na floresta, porque é mais fácil, ele não tem emprego na cidade. Então ele vai para a floresta e vai tirar tudo de lá, porque lá a lei não chega, o Estado não é forte lá. Então, como fazer, né? Então, acho que essa também não tenho essa resposta. Eu acho que esse é o desafio do Brasil neste século para se tornar realmente talvez o primeiro país tropical desenvolvido do planeta, se a gente conseguir lidar com a questão amazônica. Por enquanto não estamos conseguindo.